O meu filhinho se vai, cai da garupa da bicicleta da babá e 3 dias depois ele se vai. 1 ano depois, a gente vai a Uberaba ver o Chico e eu pensei que o meu pai viria trazer uma mensagem para mim me dando notícia do filhinho, mas é o próprio filhinho que vem. Sou eu, o Tetel. Estou aqui com meu avô Lico e com minha tia Gilda. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe que não morri. Eu estou vivo e vou crescer. Muitos beijos do filho que lhes pede a bênção. Chico Xavier consolou centenas de mães em luto através de suas psicografias. As cartas que escrevia continham detalhes que só a família conhecia. A caligrafia era tão semelhante à dos filhos falecidos que, em alguns casos, as cartas foram usadas em processos judiciais. Célia Diniz perdeu o filho Rangel em um acidente de bicicleta e buscou o amigo Chico para um consolo. Ela recebeu 2 cartas. Sua história é tão intensa que está presente em livros e filmes, mostrando sua jornada de superação. Atualmente, ela preside o primeiro centro espírita fundado por Chico Xavier, dando continuidade ao seu trabalho de confortar mães que carregam o peso da saudade. Portal Reação tem a honra de apresentar a série exclusiva Chico Xavier, meu amigo. Memórias de Pedro Leopoldo. Convidamos você a caminhar pelas ruas que ele andou e, principalmente, a conhecer as pessoas que compartilharam a vida com ele. Amigos, trabalhadores e beneficiários de sua obra. Cada um guarda um fragmento único dessa história. E sentir a presença do homem que, com humildade radical, transformou o luto em esperança e a dor em consolo. A jornada começa agora. Olá, família do Portal Reação, estamos aqui retomando as nossas gravações depois de um tempinho, né? Mas é com uma alegria imensa que nós estamos aqui hoje, né? No Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Temos a honra e a felicidade de entrevistar Célia Diniz. Gratidão, né, por nos receber aqui nesse centro maravilhoso. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho, né, sobre o centro, sobre como você chegou aqui, né, como foi assim o seu contato com o Chico, e a gente gostaria de escutar um pouquinho, né, sobre essa história. Primeiro, o meu agradecimento, né, por vocês estarem aqui, se interessar pela história do centro e nos acolher assim com tanto carinho. Esse centro foi fundado no dia 21 de junho de 1927, quando o Chico tinha 17 anos. E eu cheguei antes de nascer. Eu tinha uns 15 para 16 anos, eu tomava conta da livraria, e o Chico, nessa época, já tinha mudado de Pedro Leopoldo, mas ele vinha muitas vezes no ano participar das reuniões. E um dia ele chegou na livraria e eu virei assim para atendê-lo e ele falou comigo: Célia, você está igualzinho, eu te vi um dia antes de você nascer, no dia do casamento da sua tia Mariquita, você estava entre o seu pai e sua mãe. E foi no dia 1º de outubro de 1949 e você nasceu exatamente em 1º de outubro de 1950. Então eu estou aqui no Luiz Gonzaga desde antes de nascer. Quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas, meu pai tinha o cargo de diretor doutrinário e trabalhava com o Chico também na Fazenda Modelo. Meu pai era construtor, o Chico era tesoureiro, secretário.
Então, eu tive a oportunidade de conviver com o Chico a minha vida toda. Primeiros 5 anos que a gente morou na própria fazenda onde eles trabalhavam, e depois aqui no Luiz Gonzaga e mais tarde ainda em Uberaba, porque a minha mãe sentia muita saudade do Chico e a gente tinha que visitá-lo. Sempre a gente estava lá para minha mãe rever o professor, o mestre, o amigo, o mentor, né, de todos nós. Que bom, que lindo. Então, seu pai, assim, trabalhou com o Chico, né, e depois ele foi presidente do... O doutor Rômulo Joviano era o presidente aqui e era o diretor da fazenda. Ele era engenheiro agrônomo. E ele foi transferido para o Rio em janeiro de 51. E o Chico, por gratidão, por tudo que o doutor Rômulo tinha feito, não tirou o nome dele da ata, não tirou o doutor Rômulo da diretoria. Então, meu pai assume como diretor doutrinário e futuramente como presidente, mas enquanto o doutor Rômulo viveu, o Chico mandou deixar o nome dele como presidente dessa casa. Que lindo. Então, o meu pai ficou até 1979, ele desencarnou numa situação até muito gratificante, se podemos chamar assim um desencarne, porque ele estava construindo casinhas para as famílias assistidas aqui do centro, Sim. na periferia, e ao atravessar a BR ele foi atropelado por um caminhão e veio a desencarnar 3 dias depois. Então, de 1948 a 1979, o meu pai fez parte dessa casa. Sim. Por isso que a gente cresceu aqui. Aqui no fundo, a gente ainda encontrou as mangueiras plantadas por Maria João de Deus. Depois que a gente teve que tirar, porque ela estava bem aqui no meio. Sim. E é isso. A vida inteira a gente está aqui e estamos muito felizes porque quando o Chico se vai para Uberaba em 59, ele entrega esse centro para o meu pai tomar conta. E ele continua com cartas orientando o tempo todo, sabe? Ele apoiava o trabalho. Quando meu pai desencarna, 3 dias depois de ser atropelado, ele estava na 13ª casinha para as famílias daqui, quando o Chico contou para nós que ele estava em Uberaba, estava em transe, doutor Bezerra de Menezes se aproxima e fala assim: vamos ao hospital em Belo Horizonte desligar o Lico, que está na hora da partida dele. E o Chico vem, em espírito naturalmente, em desdobramento, Sim. e assiste e ajuda no desenlace do meu pai. E ele conta que quando meu pai saiu do corpo, sai assim com aquela perturbação natural, a vista ainda enevoada, e ele escuta pai, e ele olha aquela mocinha e não reconhece. E a mocinha diz: pai, não está me reconhecendo, eu cresci. A mediunidade do Chico era tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que meu pai sentia e pensava naquele momento. Porque a emoção não deixou meu pai fazer nada. Ele abraça aquela mocinha e diz: minha filha, 7 anos de saudade. Ali ele estava encontrando, no limiar da eternidade, a filha caçula dele, a 17ª filha, que tinha sido também atropelada por um caminhão aos 9 anos de idade. E eu gosto de contar essa história, Ângela, porque essa história nos dá a certeza do reencontro Sim. com os nossos entes queridos que partiram. Tanto é que quando meu filhinho se vai, 4 anos depois do meu pai, Chico fala comigo assim, com o dedo assim, ele fala sério: seu pai manda lhe dizer para suportar a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. Que lindo. E eu tinha certeza, Com né? certeza. Eu tinha certeza disso. Tá, então assim, para quem, né, não está nos acompanhando aí, Célia, né, é uma das mães, né, do livro, do filme, né,
as mães de Chico. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização para filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. O meu filhinho se vai, cai da garupa da bicicleta da babá e 3 dias depois ele se vai. 1 ano depois, a gente vai a Uberaba ver o Chico e eu pensei que o meu pai viria trazer uma mensagem para mim me dando notícia do filhinho, mas é o próprio filhinho que vem. E é muito interessante, eu não vou repetir a história toda, é uma história sobejamente conhecida. O meu filhinho põe a mão sobre a mão do Chico e o meu pai põe a mão sobre a mão do filhinho. E ali eles escrevem a mensagem e era mais ou menos raro uma criança dar mensagem. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, explica como que isso é possível para uma criança, né, desenvolver a escrita. Ele tinha 3 anos de idade. Para poder escrever uma história, lá explica direitinho, são recursos que a alma já tem de outras experiências e é só fazer aflorar, né, pela misericórdia divina. E então, depois, eu fazia participava de um projeto sobre a vida e a obra de Chico no Nordeste, a convite de uma pessoa incrível, que é o Eduardo Girão, quando ele ainda não era senador, tem mais de 20 anos isso. E ele, então, conhece a nossa história, e eu levava a história do Chico para todos os lugares, porque nessa época o Eduardo fazia uma valorização de todos os grandes humanistas. E entre esses grandes humanistas estava o nome do Chico. E eu representava a história do Chico ali. E ele fica conhecendo a minha história e fala, vou fazer um filme com a sua história. E depois ele coloca também, ele queria abordar a questão do aborto, Sim. a questão do suicídio. Então são 3 histórias no filme, onde, Ângela, quando a gente assiste, a gente percebe que um personagem incorporou várias mensagens. Eu vou dar um exemplo. A Vanessa Gerbelli, que fez o nosso papel, ela aparece no filme como mãe de um filho único, não era o meu caso, eu tinha mais 2, como uma mãe que ficava na porta da escola sofrendo, muito angustiada, porque o filho dela não estava saindo da escola, todas as crianças saíam, não é o meu caso, meu filhinho não estava na escola ainda. Sim. Mas essas 2 atitudes da Vanessa, que ela representa, é de uma outra mensagem, de uma outra mãe, entendeu? Que punha no mesmo personagem, tudo que está no filme é verdadeiro. Sim. Mas nem tudo é de uma mesma pessoa. De uma mesma pessoa. Uhum. Entendeu? Então tudo ali é verdadeiro. Tudo ali foi retirado das mensagens que o Chico recebeu. E o filme ficou muito incrível. Ele foi traduzido recentemente para o italiano. Olha. Nós fomos lá fazer esse lançamento e será traduzido em março do ano que vem, mais ou menos, para o espanhol. Que legal. E o filme tem consolado milhares de corações, milhares de corações. É maravilhoso, o filme é maravilhoso mesmo. Aí teve o desencarne dele, né, e tal, e como que foi esse processo, né, para aquelas mães hoje, né, que estão passando por isso, né, todo mundo fala, mas você é espírita, né, é mais fácil, nunca é mais fácil, mesmo sendo espírita não é mais fácil. É engraçado que 23 anos depois eu perco uma filha por dengue hemorrágica, ela já estava com 27 anos, e as pessoas falam, nossa, Célia, de novo, ainda bem que você é espírita. Ai, tá vendo? Como se não doesse. Não doesse. Como se não doesse. Na doutrina espírita eu encontrei todas as ferramentas de superação. Eu não me canso de levar essas ferramentas para todo mundo.
várias palestras nesse sentido, centenas e centenas de viagens, porque a doutrina espírita ela é extremamente consoladora. Ela não tira a nossa dor. Sim. Quem tira é o tempo. Quem tira é a nossa fé. Quem tira é o trabalho na seara do bem. Mas ela tira o nosso desespero. E é uma diferença enorme você sofrer com conhecimento de causa. Porque quando você sabe por que você sofre, quando o seu sofrimento tem um sentido e tem um propósito, ele é muito mais tolerável. E isso a doutrina nos dá. Com certeza. Eu me lembro que quando meu filhinho se foi, eu dava aula de química no maior colégio da cidade. E a cidade inteira comentava que uma mãe espírita sepulta o filho com mais equilíbrio, com mais resignação, com mais coragem. E eu não me sentia assim. Eu sentia que o meu mundo tinha desabado sobre a minha cabeça com a perda do meu filhinho. Mas mesmo diante de toda a minha dor, as pessoas viam diferença. E todas as vezes que acontecia alguma coisa com alguém aqui em Pedro Leopoldo, eles vinham a mim perguntar que tipo de fé eu tinha, que tipo de fé era aquela, em que eu acreditava, que a minha fé não se abalou na hora da tempestade. E eu tentava explicar para essas pessoas. E eu bendigo a doutrina espírita até hoje, porque ela nos ensina a ver Deus mesmo através das nossas lágrimas. E isso faz uma diferença enorme. Sim. Uma diferença enorme. E as pessoas que eu vi em Uberaba descobrirem que a vida continuava quando elas chegavam lá desesperadas buscando o Chico e vinha uma carta: mamãe, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou do seu lado. E eu vi aquelas senhoras descobrindo que a vida continua, porque eu já sabia que a vida continuava. Sim. Eu fui criada numa família espírita. Mas ver essas mulheres descobrirem que o filho continuava vivo e que um dia elas iam poder abraçá-los de novo. E o Chico trazia, né, as mãos abençoadas do Chico, trazia isso a elas. E isso era muito forte. Isso mudava totalmente a perspectiva que elas tinham da morte, sabe? Era uma descoberta, e eu vi isso muitas vezes. Eu vi isso muitas vezes. O trabalho abençoado de Chico Xavier. Apenas um abraço dele bastava para tirar o desespero do nosso coração. Apenas o amor com que ele nos acolhia bastava. Além disso, ainda tinha a mensagem, a notícia. Seu filho continua, seu filho está aqui do seu lado. Gente, isso é uma descoberta, e tanto que a gente, Ângela, que conhece isso da doutrina espírita, para a gente isso é ponto pacífico. Sim. Mas para uma mãe em desespero, descobrir isso no auge da sua dor é muito incrível. Célia guarda os originais das cartas de seu filho em um memorial em homenagem a Chico Xavier. O local tem itens históricos do médium, o espaço original do quarto do seu nascimento e uma réplica da fachada da casa da infância de Chico. Todos os dias, pessoas buscam o centro em busca de ensinamentos e consolo. Quando Rangel se foi, os meus réveillons eram na praia ou no clube privê que a gente frequentava aqui. O réveillon era assim.
muito feliz, muito animado. No ano que Rangel se vai, em agosto, em dezembro, eu fui me passar o Réveillon no asilo aqui em Pedro Leopoldo, onde o Chico estava. E eu ali espremida no meio daquela multidão, infantilmente pensei assim, olha o que virou minha vida, olha o que virou o meu Réveillon, eu aqui no meio desse povo que eu nem conheço, 3 para meia-noite, minha mãe tinha conseguido entrar, o portão fechou e eu não tinha conseguido entrar. E eu ali espremida naqueles turistas, naquele monte de gente, tinha ônibus e tal, e eu pensando, olha o que virou, e eu fiquei com dó de mim, aquele sentimento idiota de auto-vitimização. E aí, de repente, alguém do lado de lá do portão me vê e me resgata. E eu encontro de pronto com o Chico, era meia-noite. Eu abaixei na frente dele, ele estava sentado numa poltrona begeira, assim, na entradinha do asilo. Eu abaixei e coloquei os 2 braços no joelho dele, assim. Abaixei a cabeça e chorei muito. E daí a pouco eu senti um bem-estar tão grande, uma paz tão grande, e pensei assim, agora que eu sei por que as pessoas que se aproximam do Chico se aproximam chorando. É a emoção de estar na aura dele. É como tomar um banho de luz. Aí eu, totalmente pacificada, levanto a cabeça e olho para ele. E ele, mais uma vez, lendo o meu pensamento, fala assim, não sou eu não, minha filha. E o que você está sentindo é o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. Oh, meu Deus. Mas isso só foi possível porque estava na aura de Chico Xavier. Uma criança se aproximar da mãe e não fazer birra para continuar com a mãe. Tornar aí, feliz como chegou. E uma mãe que chega no auge da dor, porque os primeiros natais, os primeiros aniversários, as primeiras datas são muito difíceis. Sim. E ali, na serenidade de Chico Xavier, e ele com aquele sorriso brando, terno, não sou eu não, minha filha. Quer dizer, eu falava, nossa, olha a aura de Chico, o que é? Não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que te abraçou aí por trás. Lindo. Tem quantos anos do desencarne dele? Foi em 83, 42. 42 anos. É. E hoje, né? Como está a Célia, né, em relação a seu filho? Você tem comunicações dele? Você já teve mais algumas comunicações? Não tive. Tive 2 cartas dele. Hoje, a Célia está horrorizada do tanto que o tempo passou. De vez em quando a Célia olha no espelho e não se reconhece, com 75 anos. Fala, como é que isso pode acontecer? E eu olho para mim e penso, mas eu tenho certeza que ainda pode ficar muito pior. Eu tenho certeza que isso não para por aqui. Eu fico vendo o tanto que a vida passou rápido, o tanto que a doutrina conseguiu me fazer recuperar a alegria de viver, e não foi agora, tem muito tempo que a doutrina me fez recuperar a alegria de viver. Quando eu me aposentei do Estado, eu me lembro que não tinha professor de Química, e a escola me faz a proposta de continuar substituindo a mim mesma. Eu recebi meu salário de aposentada e mais o de contratada. E eu não quis continuar, porque um dia meu pai se aposentou do Ministério de Agricultura e foi convidado a ser secretário de obras da prefeitura. Ele agradeceu muito e disse, eu não trabalho mais por dinheiro. E foi quando ele foi fazer as casinhas. E quando eu me aposentei, com 43 anos, porque eu comecei muito cedo, quando eu me aposentei, que eles me chamaram para continuar, eu falei, não trabalho mais por dinheiro. Nunca mais.
e nunca trabalhei tanto na minha vida e nunca foi tão gratificante. E eu amei dar aula, até no último momento. Mas hoje a minha vida é maravilhosa. Muito trabalho, mas muitas alegrias também. Lá, né, naquele momento, né, ele psicografando aquelas cartas, eu acho que a energia dele, né, eu acho assim, eu não tive oportunidade, né, nem de conhecer o Chico, mas eu penso que a gente lê, né, os relatos falando que era um cheiro de rosas. Em 1953, por aí, 54, eu perdi um irmãozinho que veio para ficar apenas 24 dias. Sim. Ele nasceu com um problema cardíaco. E mesmo eu, tão pequenininha, eu me lembro exatamente o momento em que Chico entrou lá em casa com uma malinha de enxovalzinho para presentear minha mãe. E é engraçado que ele devia saber que aquele filhinho não ia ficar, mas ele nunca foi de tirar a esperança de ninguém. Mesmo assim, ele levou o enxovalzinho. E quando ele abriu aquela malinha, saiu um perfume. O enxovalzinho estava perfumado, tinha um perfume. E aquele perfume, tinha um perfume. Eu senti esse perfume aos 4 anos de idade. Quando meu filhinho se foi, 4 meses depois que meu filhinho se foi, eu estava na cozinha de Chico Xavier, em Uberaba, conversando com ele, e ele me explicando umas coisas e tal, e eu senti o perfume, o mesmo perfume. Eu pensei, o perfume do enxovalzinho de Ismael. O perfume do enxoval. E ele viu o que eu tinha pensado. Ele sempre soube o que a gente pensava. E ele falou comigo, está lembrando, né, minha filha? Sabe de onde que vem esse perfume? Os espíritos de Sheila e Meimei, quando eu estou precisando de consolar uma mãe, elas se aproximam de mim para me ajudar. E é elas que exalam esse perfume. Perfume de rosas. Fantástico. E eu não tenho mediunidade ostensiva para captar isso, mas um momento de grande dor, e ali aquele momento tão mágico, eu sozinha com Chico Xavier, não tinha visita nenhuma, não tinha ninguém chamando, não tinha nada. A gente conversando assim na porta da cozinha da casa dele, num sábado. A gente almoçava lá no sábado, depois ia para o abacateiro, a gente conversando ali, e eu senti o perfume de novo. Incrível. E assim, você trabalha com as mães que tiveram também perdas de filhos? Como que é o seu trabalho? Olha, eu não tenho um grupo formado para isso. Essas mães, elas saem de todos os lugares do Brasil que você imagina. E elas vêm aqui. Elas chegam aqui dizendo... Eu até fico assim apavorada quando uma mãe me liga e fala, eu queria conversar com você, eu li seu livro, você pode me receber? Eu queria tanto ir aí. E eu penso, meu Deus do céu, tudo que eu tinha para dizer, eu já disse no livro, o que eu vou dizer para essa pessoa? E aí eu descubro que essa pessoa, ela quer, não é ouvir, não, ela quer falar. Falar. Ela quer falar, ela quer um abraço, ela quer o ouvido, sabe? Às vezes, alguma explicação, porque no livro eu consegui abordar todos os tipos de morte, na visão espírita. Então, às vezes elas querem uma particularidade ou outra, porque essas mães me procuravam e eu conversava com elas a princípio e sentia que elas tinham saído de perto de mim sem consolo nenhum. E eu falei, Chico, elas têm me procurado por conta de que elas acharam que eu reagi muito bem na morte do meu filho, e eles têm me procurado e eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, minha filha, elas tinham que ter o curso de religião que você fez ao nascer numa família espírita.
E é claro que Chico não dizia que elas jamais encontrariam o consolo. É claro que Chico sabia, mostrou isso várias vezes, que as portas de Jesus sempre estão abertas para qualquer momento que a pessoa bater, em qualquer circunstâncias que a pessoa tiver, ela pode encontrar o consolo em Jesus. Mas a construção de uma fé mais sólida, que resiste às tempestades, é uma construção mais demorada, que aí ela depende de como você vê a vida, o que é viver, o que é morrer, por que sofremos, todas essas perguntas que acumulam na mente de uma pessoa que nunca teve cogitações espiritualistas. Então, quando a morte chega, a pessoa está totalmente despreparada, porque ela nunca se importou de saber que somos espíritos em passagem pela Terra, que a nossa casa não é aqui, que morrer é voltar para casa. Então, essas pessoas demoram um pouquinho mais a se consolarem. Agora, quem tem, seja em qual escola religiosa for, católica, evangélica, espírita ou não religiosa, budista, se a pessoa tem uma visão espiritualista da vida, se a pessoa sabe o sentido da vida, se a pessoa sabe que ela não é uma matéria, então aí ela já tem os pré-requisitos para encontrar o consolo. Uhum. Mas são necessários pré-requisitos. Porque quanto mais a pessoa ignorar a realidade espiritual da vida, mais ela vai sofrer. Mais ela vai demorar a entender. Mais ela vai ter dificuldade de compreender que a morte não é castigo. Ah, por que Deus fez isso comigo? A morte não é castigo. É engraçado, a Zilda Gama, uma médium notável de 1918, por aí, ela recebia o espírito Vitor Hugo. E como Chico gostava muito dos romances da Zilda Gama, eu volta e meia eu releio, porque é uma coisa interessante fazer 60 anos. Você pode ler os mesmos livros, assistir os mesmos filmes e rir das mesmas piadas, porque você já esqueceu tudo. Então, de vez em quando, eu releio. E eu reli recentemente Na Sombra e na Luz, e o Vitor Hugo escreveu uma coisa sensacional ali. A morte, que para todo mundo é um fenômeno terrível, aniquilador da vida, a morte, na visão espírita, é a pessoa num leito e os espíritos luminosos de familiares que partiram antes, ou os enviados de Deus, ali estendendo as mãos e dizendo, vamos. Que a morte era isso. Eram seres luminosos ao seu lado, seja o seu corpo tombado num asfalto de um acidente, seja o seu corpo esfaqueado, a morte será sempre um espírito luminoso te dando a mão e falando, vamos. Vamos, não tenha medo, vamos. Isso que é a morte. Sim. Uma senhora chegou aqui arrasada, uns 4 meses mais ou menos que o filho tinha morrido, e ela entrou com a mãe, com o marido, com o outro filho, e eu recebi ali naquela mesinha ali da diretoria, ela chegou e falou comigo assim, eu vim aqui conversar com você, mas eu não quero ouvir nem mais uma vez que essa dor passa. Eu já fui em vários centros espíritas e todo mundo só fala comigo, essa dor passa. Eu não quero ouvir nem mais uma vez que essa dor passa. Eu falei com ela, mas essa dor passa. O que eu vou te dizer? Essa dor passa. Ela falou, tá bem. Bateu-se na mesa. E enquanto essa dor não passa, o que você tem para mim aí?
Achei a pergunta dela incrível, levei meu pensamento a Deus na hora e falei, é mesmo? O que eu tenho para ela? Aí eu me lembrei que a minha dor não passou imediatamente. A minha dor levou um tempo para passar. Sim. O que eu tinha? O que a doutrina havia me dado enquanto a dor não passou? Foi o que eu pensei em dizer para ela e falei com ela, olha, quando a dor ameaçava a me levar para o desespero, eu orava. Eu orava com todas as forças da minha alma. E eu dizia, minha Nossa Senhora, nos seus pés eu coloco a minha dor, porque eu não estou dando conta. Eu orava e dizia, Jesus amado, socorro, não estou dando conta. Então eu falei com ela, o que eu tinha? A oração, querida. Mas Deus, ela disse, eu tenho a impressão que Deus não me ouviu. Eu pedi tanto que meu filho não morresse. Eu falei com ele, ouviu sim. Se ele não tivesse te ouvido e te sustentado, você teria morrido junto na hora, de dor. Você teria caído, não tinha levantado mais. Se você está em pé, se você consegue caminhar, se você consegue buscar o consolo, ele te ouviu. A força que você está sentindo vem dele. Então, a doutrina espírita é realmente maravilhosa, em termos do consolo. A gente assistindo, né, a sua entrevista lá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desencarne do seu pai e sobre a sua mãe, que eu achei muito interessante o jeito dela. Essa história é ótima. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de tirar um retratinho, 3x4, Sim. coisa raríssima, e oferecer para os amigos, né? Fazer uma dedicatória. E lá no escritório do meu pai, entre várias fotos, tinha a foto de uma grande amiga dos dois, que se chamava Josefa. Sim. Não é a Josefa Barbosa que cedeu a primeira casa dela para fazer a primeira reunião espírita em Pedro Leopoldo, não. É uma outra Josefa. Minha mãe trabalhava na fábrica de tecido, as irmãs do meu pai também, e tinha o clube das operárias. E eles iam para, de vez em quando, tinha a banda tocando, e eles iam para a balada, né? A balada começava às 6 da tarde, terminava às 8h30. E eles dançavam. E meu pai chamava a minha mãe para dançar e chamava a Josefa. Mas naquela época, dançou 3 vezes com a mesma pessoa, era sinal de compromisso. E as pessoas queriam muito saber quem que Lico vai escolher, Lia ou Josefa. Agora guarda essa história que eu vou pegar a minha mãe querendo notícia do meu pai. Chegava, meu pai desencarna com 41 anos de casados, ela tinha 61 nessa época, meu pai 66, e ela vai em Uberaba. Só que ela não tinha coragem de pedir Chico mensagem. Sim. A gente sentava na mesa, ia comentar o evangelho, ela comentava, eu comentava, mas ela não tinha coragem de pedir. Mas quando acabava a reunião, o Chico falava assim, ô Lia, Lico esteve aqui, mandou falar que estava tudo bem, mas ele preferiu dar o lugar para outros jovens, outras mãezinhas, tão desesperadas. Tá tudo certo, Chico. Daí 6 meses a gente ia para Uberaba de novo. Minha mãe sentava Chico começava a ler as mensagens, a gente via a ansiedade dela, podia pegar. Ô Lia, Lico esteve aqui, mandou falar que está tudo bem, mas que ele não ia ocupar o tempo dando mensagem, papapá. Tá muito certo, Chico. Lá pela 5ª ou 6ª vez, ela já estava injuriada com aquela história, e ela vinha embora e nas orações dela ela falava, Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? E aí, finalmente, um dia, ela ficou muito injuriada porque meu pai não mandava mensagem e entrou no carro. Ô mãe, o que foi? A senhora está
já está com a cara ruim, o que foi? Lico deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá, né? Não tem nem tempo de mandar uma mensagem para mim. Ele deve estar muito ocupado com Josefa, porque a tal Josefa tinha morrido jovem. Imortalizado na memória de todo mundo a própria beleza. Aham. Então, quando meu pai vai e não tem tempo de escrever, só pode estar com Josefa. Foi muito engraçado. Aí o meu pai volta, daí alguns meses, manda uma mensagem e minha mãe perguntava, Lico, por que tanto silêncio? A mensagem começa assim, Lia, para que tanto barulho? Tipo, eu só morri. Só morri, né? Para que tanto barulho? E aí, ao final, ele pede minha mãe em casamento de novo, para ver se ela deixava o ciúme, porque ela sempre foi sim. muito ciumenta. Que graça. E ele pede ela em casamento de novo. Aí os anos passaram muitos anos, porque ela ficou viúva aos 61 e se foi aos 92, né? Nossa. Então eu estava fazendo uma maquiagem nela para ela gravar um documentário sobre essas histórias todas e ela estava com a carinha ruim de novo. Ô mãe, o que foi? Não está gostando da maquiagem? Não, minha filha, eu estou olhando aqui no espelho, eu já estou um caco. Lico deve ter remoçado. Eu já estou quase... Essa é inédita, né? Eu estou aqui olhando, eu estou um caco. Lico já deve ter remoçado. E eu vou chegar lá com essa cara. Não tem jeito. Bem, essa aí acredita na imortalidade do sim. reencontro Sim. mesmo. Pois vocês acreditam que ela se foi no Dia dos Namorados? Mesmo? É. Olha, que interessante, né? E Arnaldo Rocha, marido de Meimei, era amigo dela. Eles frequentaram o grupo Meimei, onde Chico tinha pedido ao Arnaldo para fundar um lugar onde pudesse ter as reuniões mediúnicas, porque esse centro aqui era muito na rua, muito perto da igreja. Sim. Isso podia criar dificuldades, né, para a aceitação da doutrina. Os espíritos eram muito ruidosos, os perseguidores do espiritismo eram muito ruidosos. Então, a minha mãe conheceu o Arnaldo lá, naquela época, dos anos 50, frequentando o Centro Meimei. E quando a minha mãezinha foi para Belo Horizonte com uma infecção urinária, já no finalzinho mesmo, nas últimas horas de vida, eu liguei para Arnaldo e falei, Arnaldo, estão levando mãe para Belo Horizonte, reza aí por ela. E ela se foi, daí uns 3 dias mais ou menos internada, e eu não avisei Arnaldo, porque Arnaldo já estava idoso e ele ia se ver na obrigação de se deslocar para Pedro Leopoldo. E eu quis poupá-lo disso. Eu não avisei o Arnaldo. Aí, daí uns 2 dias, Arnaldo me liga. Porque ele dava espalho, quem conheceu o Arnaldo sabe que ele era bravo. Deu um espalho para mim no telefone. Por que você não me avisou da partida da Lia? Eu queria ter ido. Oh, Arnaldo, eu não quis te dar trabalho, eu não quis te fazer sair daí para vir para Pedro Leopoldo. Ela realmente se foi e tal. Como é que você ficou sabendo, Arnaldo? Se não é ele disse, se não é Zé Xavier para vir cá me contar, eu não tinha ficado sabendo. Gente. Tá vendo? O Zé Xavier era um dos orientadores do grupo Meimei, sabe? Ele que orientava as gravações que Arnaldo fazia das comunicações psicofônicas. O Eugênio pode falar muito bem disso para vocês. E o Zé Xavier estava ali, ele e Meimei ajudavam, era da equipe espiritual. Tanto é que um dia o espírito deu uma mensagem belíssima. E quando Chico falou a mensagem belíssima, quando for escutar depois, não tinha gravado. Arnaldo, não sei por que o gravador não funcionou. Aí Chico falou, o José está aqui dizendo que pode ligar o gravador, que ele gravou, ele vai passar. Ele tinha gravado também no plano espiritual. Olha.
Fantástico. Então o José era de casa, né? Conhecia. E ele que contou para Arnaldo que minha mãe já tinha chegado lá de lá, recebida pelo meu pai. A jornada de Chico Xavier sempre foi guiada por um objetivo: consolar. E a trajetória de Célia, de mãe consolada a consoladora, prova como esse legado não apenas permanece, mas se expande, tocando gerações. No segundo episódio você conhecerá Eugênio, amigo que deu continuidade ao Centro Espírita Meimei, local que Chico Xavier, juntamente com seu amigo Arnaldo Rocha, fundou para receber mensagens mediúnicas. Mensagens essas que foram gravadas e são um grande legado desse ambiente de luz de Pedro Leopoldo. Fez a caridade vulgar, alimentando os famintos e agasalhando os nus. Eugênio continua o legado guardião e é um dos coordenadores da Casa dos Pais de Chico Xavier e a última casa que o médium morou na cidade. Você caminhará conosco por esses locais no próximo episódio da série Chico Xavier, meu amigo. Memórias de Pedro Leopoldo.